75, é isso mesmo, devocional 75, eu não quero desonrar a Deus. Vamos tentar entender isso. E vamos primeiro ao texto, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Muito bem, está aí o texto. Então, feliz, bem-aventurado é feliz o homem que suporta, né, suporta com perseverança a provação. Existem duas palavrinhas no grego, na verdade, uma palavra com duplo sentido, né? Que vai referir tanto a provação quanto a tentação. Tá? A provação, no caso, aplica-se ao lado, digamos, exterior, e a tentação ao lado interior. Parece que é isso que o Tiago desenvolve aqui. Tá? Então, com perseverança, aqui fala essa palavra perseverança, porque a gente tem que ter perseverança nas provações, ou seja, nas pressões, tá? Todos nós sofremos pressões. Se existe um cristão que não sofre pressão externa, alguma coisa está errada, porque todos os cristãos sofrem pressões, né? Às vezes mais, às vezes menos, vai depender muito de vários fatores, mas ele vai sofrer pressão e ele vai ser, obviamente, provado, tá? Sua fé será provada, tá? Possivelmente aqui pode ter a ver com perseguição, com provações nesta área, mas são provações, né? Então Deus permite isso, justamente para que o Filho de Deus, claro, o Evangelho vai ser proclamado, divulgado, ele precisa ser, e os filhos de Deus tenham condições também de receber uma aprovação de Deus. Mas para ele receber a aprovação de Deus, ele tem que perseverar, claro, ele precisa honrar a Deus nessas provações, tá? Senão ele não recebe. Se ele for provado, né, como o nome já diz, né, externamente, se ele sofrer pressões as mais diversas, ser perseguido, né, perseguido no trabalho, perseguido na escola, perseguido, sei lá, na vida, na família até, por causa do Evangelho, não tem problema algum, desde que ele persevere e passe por essas pressões, honrando, louvando a Deus. O grande problema é que muitas pessoas, ao serem provadas, elas não perseveram, né, como deveriam perseverar, não vivem uma vida grata na presença de Deus, honrando a Deus, muitas vezes murmura, sei lá, fala coisa que não deveria, usa expressões que não deveria, nesses momentos de provações. Então, todos nós somos provados, de um jeito ou do outro, mais ou menos. Todos nós somos provados. Na verdade, todos nós somos provados. A questão não é mais ou menos, a questão é que Deus, ele permite a provação de acordo com cada um, com cada situação e contexto. Então, a questão é essa, né? Então, o importante é que eu persevere, é que eu honre a Deus nesses momentos de provações, de pressões, né? Seja quais forem, né? Sejam quais forem. Jó, por exemplo, ele foi provado e ele passou muito bem pela prova, né? E melhorou bastante depois da prova, porque, lógico, todo mundo quando passa uma prova, ele persevera, honrando a Deus, louvando a Deus, ele melhora. Ele vai melhorar, ele vai fazer uma autocrítica, vai ver o que está precisando melhorar na vida dele, porque ele passou por aquela provação. Eu passei por várias provações na vida, mas várias, meu Deus. Passei provações em igrejas, né?
que eu não queria ter passado, mas fazer o quê? Deus permitiu aquelas provações. Na verdade, foram perseguições, a verdade é essa, né? Que eram perseguições, mas eu passei por aquele momento, né? Louvando a Deus, honrando a Deus, procurando me manter como servo de Deus ali. E eu acho que é isso que tem que ser feito. Sofri acidente de carro, tudo isso são provações na vida e outras e tantas outras provações, mas Deus tem me dado a graça de perseverar. Mas cada provação que eu passei, eu fui muito e sou muito autocrítico. Eu fico realmente procurando, investigando a mim mesmo para saber o que eu tenho que melhorar, o que eu preciso melhorar. No que depender de mim, eu vou lutar para fazer. E é isso que todo mundo deve procurar fazer. E com todas as minhas falhas, os meus erros, eu tento fazer, eu luto por fazer. Eu não posso ficar colocando culpa A, B, C por causa das provações que eu passo, né? Eu não vou me limitar a essas coisas, porque aí eu vou perder tempo. E eu quando sofro uma provação, então eu vou me fazer autocrítica e ver o que eu tenho feito realmente que não é legal, que não é bom, que não é agradável a Deus e procurar melhorar. No que depender de mim, sim, né? Devo fazê-lo. O verso, então, no caso aqui da provação aqui, tem esse sentido. Como eu disse, a palavra grega tem um sentido duplo, né? De provação no sentido externo, né? Para quem está chegando aí, eu estou em Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Então, a palavra grega tem um sentido de provação, o sentido externo, de pressões externas, de situações, né, externas, e também de tentação, no sentido de tentações, pressões, digamos, internas, tá? Interno. Então, tentação agora, olha, ninguém ao ser tentado, porque é algo externo, né? Então, ninguém, é algo interno, né? Então, alguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha bem, tá vendo? Então, esse sentido aqui é o sentido interno. Nós perdemos as nossas maiores batalhas dentro de nós, no nosso interior, não é no nosso exterior. O grande mal, o maior mal, o que pode prejudicar a nossa vida, não é o mal externo, é o mal interno, tá? Infelizmente, tá? Muitos não conseguem, internamente não estão bem com Deus, então eles estão fracos internamente. E quando vêm as pressões externas, eles não suportam. E as tentações que estão dentro do seu coração, né? Dentro do seu coração, e que vão ali criando raízes e crescendo ali, né? Desejos carnais, entendeu? E isso daí, infelizmente, brota aqui dentro e vai crescendo aqui dentro, tá? E depois se torna concreto. É um sentimento, é um desejo abstrato que pode se tornar concreto se eu não lutar bem nessa questão, resolver essa questão interna, que são, claro, os desejos. Lembra Jesus quando disse que o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, é o que vem de dentro? É esse sentido. E de dentro vem o adultério, de dentro vem a fornicação, de dentro vem os desejos malignos, né? O ódio, e vai embora, né? Vem aqui de dentro, do interior. Se uma pessoa é bem resolvida interiormente, ela está bem, ela está curada, ela está saudável, tá? Espiritualmente falando. Mas se ela não está bem aqui dentro, né, no seu interior, aí pronto, tá? Então, por isso que Deus diz que ninguém deve dizer, eu sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, né? Deus não tenta ninguém, é o que diz aqui. Ninguém ao ser tentado diga, porque possivelmente pessoas diziam isso, né?
Ah, Deus está me tentando, Deus está... Não, Deus não tenta ninguém, entendeu? Então, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, tá? Como diz aqui, e ele mesmo a ninguém tenta, ele não tenta ninguém. Então a tentação está aqui dentro. Nós temos que vencer aqui dentro, vencer no nosso interior. Então quando começa, suponhamos, um desejo mau, um desejo, uma coisa das trevas, né, dentro da gente, né, desejo carnal, né, você tem que logo resolver o problema. Você não pode deixar criar raiz. Se você deixar criar raiz, aquele desejo, aquela vontade que não é de Deus, pronto, você está perdido, porque você já perdeu a batalha, tá? Você tem que vencê-la aqui dentro, tá? E aí que está a questão numa vida devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de muita autocrítica, né? Sempre dialogando com Deus para resolver essas questões, né? Espirituais, tá bom? Então ninguém pode dizer, ah, eu fui tentado por Deus. Não, 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 Deus não tenta ninguém, tá? Está aqui no seu interior, isso vem daqui, você tem que resolver aqui dentro do seu coração, da sua vida, e aí sim você vai tornar uma pessoa melhor, mais saudável, né? E isso não tem a ver só com práticas de adultério, as áreas sexuais não, sensuais não, tem a ver com tantas outras questões de prazeres e de desejos ruins, né? Até mesmo a questão da vaidade, da soberba, isso está aqui dentro, tem que ser resolvido, né? Do ciúme extremado, está aqui dentro. Então, essas coisas, sentimentos, estão no interior. E aí você está sendo tentado, mas Deus não está te tentando, é você que está desejando algo que não é legal, que não é bom. Quer ver? Olha o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado, olha bem, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha, viu? Pela sua própria cobiça, por aquilo que ele deseja, né? Por aquilo que ele deseja. Então, cada um é tentado por aquilo que ele deseja, né? Tem alguns que têm, digamos, facilidade numa área, de pecar numa área, outra que tem facilidade de pecar numa outra área. Tem gente que nunca cometeria um adultério, nunca. Mas agora, em relação, por exemplo, a um roubo, por exemplo, pode fazer, né? Nunca roubaria de repente, mas em outras áreas, por exemplo, um sentimento vaidoso, de inveja, de repente isso já é um problema que a pessoa tem. Então cada um tem que perceber aonde está a sua fraqueza interior, e resolver essa questão orando a Deus, buscando a Deus, claro, lógico, né? Porque é isso daí. Então, ao contrário, cada um que é tentado, né, pela a sua própria cobiça, tá? Quando esta o atrai e o seduz, quando esta cobiça o atrai, né, e o seduz, né, para o erro, para o pecado, né, etc, etc. Eu acho que está dando para entender, né? Nós estamos falando sobre tentação e sobre provação, que é as expressões exteriores, né? Externas, as expressões externas, e a tentação no sentido de pressão interna, né? Onde eu tenho que lutar comigo mesmo. Alguém disse que a nossa vida é uma guerra civil, né? Cada um ele tem uma guerra dentro de si, né? Dentro de si, onde ele está lutando, né? A carne quer fazer a vontade dela, e o Espírito quer realmente fazer a vontade de Deus, e fica aquela luta, aquela guerra, né? Aquela guerra civil dentro da gente, né? Então a gente tem que entender isso daí. Eu preciso conhecer o meu inimigo, né? O meu inimigo não no sentido do meu inimigo ser Satanás, porque isso aí é um inimigo comum de todos. A questão é que cada um tem o seu inimigo interior, tá? Tem o seu inimigo. Às vezes o meu inimigo é a
tendência a uma área a pecar numa direção A ou noutra direção, às vezes a sua é numa outra direção. Há muito isso, e nós precisamos conhecer os nossos inimigos interiores. Às vezes nós estamos tão preocupados com o inimigo que é o inimigo comum de todos, né, que é o Satanás, e infelizmente ele está, claro, lógico, né, usando seus meios e nos seduzindo a erros que estão aqui dentro, que criem raízes aqui dentro, e eu preciso derrotar aqui dentro esse inimigo que eu tenho, esse desejo carnal que eu tenho, essa tentação que eu tenho, essa cobiça que eu tenho de alguma coisa que não é legal, que não é lícita, né? E etc. Então, tá dando para entender esse lance? É isso daí, tá? É uma guerra civil dentro da gente, é uma luta terrível, tremenda entre a carne e o espírito, né? Eu espero que o espírito prevaleça na minha vida e na sua vida, né? Espero que o espírito prevaleça e que Deus seja honrado, né? Então a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer, então a cobiça, depois de haver concebido, né, é como dá à luz, né, dá à luz a cobiça, dá à luz ao pecado, né, dá à luz ao pecado. Depois de ser concebido, dá a luz ao pecado, o desejo ali, tal, começa, aí dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí vem, uma coisa atrás da outra, eu cobiço, eu desejo, eu deixo, em vez de eu logo resolver o problema, atacar o problema, atacar esse inimigo, esse desejo, eu vou negociando com ele, quando eu estou realmente na prática do pecado. E aí a consequência do pecado é o quê? Diz a Bíblia que a consequência do pecado é a morte, né? E aí, claro, nesse processo todo, eu vou desonrar a Deus. Bom, é isso daí. Agora, olha bem, vamos ver aqui o devocional que eu sempre leio para vocês, que tem nessa direção também, né? Devocional 75, eu não quero desonrar a Deus, é o título. Porque tanto nas provações, quanto nas tentações, tanto nas lutas externas, quanto nas lutas internas, eu não quero desonrar a Deus, né? Porque se eu perder internamente, se eu deixar que a cobiça e o desejo mal prevaleça na minha vida, é lógico, né, que aí eu vou externar isso, que será obviamente o pecado, a prática do pecado, e isso levar-me-á a desonrar o Senhor, tá? E aí, lógico, eu vou envergonhar o Evangelho de Cristo, né? E não é isso que eu quero, e eu creio que você também não quer isso, né? Bom, cada pessoa precisa falar de forma sincera, audível e convincentemente para si mesma: eu não quero desonrar a Deus. Viu? Vou ler aqui novamente. Cada pessoa precisa falar de forma sincera e audível e convincentemente, né? Com convicção, né? Com segurança para si mesmo: eu não quero desonrar a Deus. Bom, cada pessoa deve fazer isso com sinceridade, falar consigo mesmo: eu não quero desonrar a Deus. Eu estou na batalha, eu estou nessa guerra, mas eu não quero desonrar a Deus. E tem que ser, você tem que convencer a você mesmo, tá? De que você não quer fazer isso, tá? A ideia aqui é essa, né? Esse convincentemente aqui é essa daí, que eu gaguejei para falar. Bom, eu escrevi e gaguejei para falar. Deve-se fazer isso para que, simultaneamente, o nosso coração dialogue com o coração do Senhor e ele, profundo conhecedor das nossas lutas internas, nos conceda vitória sobre os desejos de nossa carne, sejam quais forem. Entendeu? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se eu for sincero com Deus, se eu abrir o jogo com Deus, o que está acontecendo dentro de mim, o que acontece externamente, as provações e pressões, também, lógico, também. Mas as nossas lutas internas
que só nós, só você e eu conhecemos, as nossas lutas, as nossas guerras travadas, né, no nosso interior. Eu tenho que jogar sincero com Deus e dizer: Deus, eu não quero desonrar o teu nome, eu não quero desonrá-lo, Senhor. Eu tenho que ser sincero com Deus. É isso daí que o texto está falando. Bom, se quisermos destruir o mal em sua raiz, dentro do nosso interior, devemos adotar tal postura, ou seja, sinceridade com Deus. Isto de enfrentamento com disposição espiritual, mental, física, e nesse propósito permanecer irredutível pela graça divina. Eu não quero, eu não vou desonrar a Deus, né? Olha bem, deu para entender? Vou ler aqui rapidinho. Se quisermos destruir o mal em sua raiz, né? Dentro do nosso interior, né? Do nosso interior, devemos adotar tal postura, isto de enfrentamento com disposição espiritual, mental, física, e nesse propósito permanecer irredutível. Qual o propósito? Pela graça divina, eu não quero, eu não vou desonrar a Deus, né? Provado, pressionado, tentado, eu não vou, né, desonrar a Deus. É um propósito que eu tenho, que você deve ter no seu coração. Porém, em primeiro lugar, é preciso convencer, é isso que eu estava dizendo lá naquela palavra, né? É preciso convencer a nós mesmos de que não queremos pecar contra o Senhor. Temos que convencer a nós mesmos, porque muitas vezes nós nos enganamos, né? Nós falamos assim: eu não quero isso, mas eu quero. Eu desejo aquilo que não é bom, eu desejo aquilo que não é legal, né? Que não é lícito. Então, está entendendo? Eu tenho que convencer a mim mesmo que eu realmente não quero aquilo, que eu não quero pecar contra o Senhor. Eu tenho que convencer a mim mesmo. Você tem que convencer a si mesmo. Assim, eu não quero pecar contra o Senhor, né? Eu não quero, ponto. Eu não vou pecar. E vai trabalhar para que isso aconteça, com toda sinceridade, orando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, entendeu? Então, o primeiro ponto é que eu preciso convencer a mim mesmo. Porque às vezes, na verdade, eu estou querendo fazer as coisas erradas e estou só tendo, eu estou usando a retórica, mas na verdade eu estou querendo pecar contra o Senhor, né? Então eu tenho que ser sincero, tá? Que não queremos desonrar a Deus, né? E junto disso, quem quer que seja, a esposa, o esposo, os filhos, os pais, namoradas, namorados, quer dizer, junto de Deus, quando eu desonro a Deus, por exemplo, alguém que comete adultério, quando ele comete adultério, ele não só desonra a Deus, ele também desonra a sua esposa, consequentemente seus filhos e a família, né? Ficam desonradas também, tá? Envergonhadas. E assim vai, né? Se alguém, por exemplo, furta alguma coisa, né? De alguém, ele está desonrando a Deus? Sim, está desonrando a Deus, mas ele também está desonrando os seus pais, por exemplo, está envergonhando os seus pais, né? Porque os pais normalmente não criaram os filhos para serem ladrões, né? Para furtar nada de ninguém, etc, etc. Bom, eu creio que deu para entender. Eu não quero desonrar a Deus, tá? E sinceridade, eu não quero, tá? É uma luta e eu não quero. Quero agradar o Espírito e não claro, a carne. Meu amado, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Aqueles que gostaram aí da palavra aí, que acham que essa palavra pode abençoar as pessoas, compartilhe, tá? Compartilhe aí, pode compartilhar. Depois eu vou colocar o meu canal, o link do meu canal aqui na página. E quem quiser também se inscrever, que não é inscrito, se inscreva lá também, tá bom? Deus abençoe sua vida, tá? Não vamos desonrar Deus, vamos honrar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa hora, Senhor. Bendito seja o teu nome, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Nós te agradecemos porque tu és o dono da vida, Senhor. Tu és o dono da vida. Bendito seja o teu nome. Honrado seja o teu nome, Senhor. Que vivamos nessa terra honrando o teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajude-nos a honrar o teu nome.
Em nome de Cristo, ajuda-nos. Fique conosco, abençoe o nosso Brasil, nosso querido e grande Brasil. Abençoe os governantes desta nação, Senhor. Que tenha paz, que haja paz nesta nação, Senhor. Que haja bom senso, prudência. Deus, ajude esta nação. Ajude em nome de Jesus. Abençoe, Deus, todas as pessoas que estão trabalhando na área de saúde, por exemplo, que estão lutando, que estão enfrentando, ó Deus, esse vírus, Senhor, este mal. Deus, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, atendentes, recepcionistas, motoristas. Abençoe todos, meu Pai, em nome de Cristo. Abençoe nossas vidas, guarde as nossas vidas, guarde as nossas casas, Senhor, em nome de Jesus. Deus, fique conosco, nos dê sempre a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, Deus abençoe em nome de Jesus. Um bom dia para todo mundo aí, em nome de Jesus. Grande abraço, grande abraço.